seja bem-vindo a essa live. Eu tenho plena convicção que ela vai incendiar você, sabe? Eu compartilhei esses dias tema esperança. Esperança é contagioso. E eu não sei se você chegou a ver algum post em relação a isso, mas eu queria de verdade que você tivesse esse entendimento, irmão. Esperança é contagioso. Para mim está sendo extremamente desafiador no meio de tudo que a gente está vivendo, principalmente aqui na América, parar 21 dias para estar com esse compromisso diário compartilhando algo com você, mas eu tenho plena convicção. Em algum momento da minha caminhada, pessoas vão me abordar, seja daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a algumas semanas, e vão falar, cara, naquele dia, no dia 3, no dia 5, no primeiro dia, no final daquele jejum, Deus mudou a minha história e eu quero compartilhar esse testemunho com você. Então, você que está participando disso, eu tenho plena convicção, Deus vai tocar você, vai ativar você e vai gerar algo novo em você a partir de hoje, a partir de agora. Eu vou compartilhar alguns princípios a respeito do jejum, do que é o jejum, do que não é o jejum, do que você esperar nos próximos dias, do que eu tenho plena convicção que a gente vai viver nos próximos dias. Então, eu vou compartilhar todos os dias no grupo do Telegram, tudo que a gente vai falar aqui. Eu vou compartilhar lá um devocional diário para você poder meditar e com aplicações práticas para o seu dia. E no final disso tudo, você vai ter todo esse livro que eu tô compartilhando. Irmão, não existe nenhum outro propósito além de gerar vida em você. Eu quero me gastar e deixar ser gasto por aquilo que me conquistou. Há 14 anos atrás eu não tinha nada de bom, e tudo que eu tenho vivido é porque Deus tem feito algo por mim. Eu quero que você experimente disso, sabe? Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado. Eu tenho certeza que isso vai mudar a tua história. Bom, algumas pessoas me perguntaram, pastor, o que é jejum? Irmão, jejum é desintoxicação, jejum é sensibilidade, jejum é a gente calar algumas vozes para ouvir quem a gente precisa ouvir, sabe? Jejum é consagração. Qual é a ideia principal do jejum? Negar a si mesmo. E eu tenho uma palavra no final dessa live, eu quero compartilhar uma palavra com você, mas eu quero muito que você comece esse propósito fluindo debaixo de um entendimento. Então, qual é o propósito principal do jejum? É anular você, para que Cristo possa se manifestar através de você. É anular quem você se tornou, para que possa florescer quem Deus sempre quis que você fosse. O propósito do jejum é desintoxicar você. Então, não precisa nem anotar tudo que eu estou compartilhando, eu vou deixar tudo isso disponível no Telegram. Eu queria de verdade que você se conectasse comigo e não se distraísse um momento sequer. Sabe, eu quero falar sobre o que é jejum, mas antes eu quero falar sobre também o que não é jejum. Tem muitas pessoas que supervalorizam o jejum e tem muitas pessoas que entendem errado o que é jejum, o poder do jejum, o propósito do jejum. Então eu quero compartilhar algumas chaves com você. A primeira chave em relação ao jejum, entenda isso, irmão, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum não muda os céus, o jejum muda você. O jejum não vai mudar promessas, o jejum vai mudar você. A gente precisa entender que o jejum nada mais é do que desconstruir a força da nossa carne, desconstruir o governo da nossa vontade, para que a vontade de Deus se manifeste, para que o fruto do Espírito se revele, para que o projeto e o propósito de Deus aconteça. O jejum não muda Deus, irmão. Se você pecar, Ele é Deus. Se você viver uma vida de santidade, Ele é Deus. O jejum que você vai fazer não vai mudar os céus, vai mudar você. A segunda chave que eu quero compartilhar é que o jejum não aumenta a sua fé. Existe uma única fonte que gera fé. E quando Deus estabelece essa fonte, é como se Ele estivesse estabelecendo uma única fonte para que Ele estabelecesse também a pureza do fruto. Deus está dizendo, olha, a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Imposição de mãos não gera fé. Louvores, a não ser que seja a manifestação da palavra, mas o louvor por si só não gera fé. E nem o teu jejum gera fé. O jejum faz você acessar a fé que foi depositada em você. O jejum faz você exercer a fé que move o sobrenatural. O jejum, eu quero que você entenda que ele não vai criar coisas novas, mas ele vai tirar todo o entulho que impede aquilo que Deus já depositou em você de fluir. É como se Jesus tivesse depositado um rio de águas vivas e algumas coisas não deixam isso fluir. Então o jejum vai remover tudo que te impede de fluir, remover tudo que te impede de romper, remover tudo que te impede de ouvi-lo, remover tudo que te impede de avançar, remover tudo que te impede de crer na palavra de fé que Ele já liberou. O jejum não vai aumentar a tua fé, o jejum vai fazer você exercer a fé que já tem. Outra chave que eu quero compartilhar com você a respeito do que não é jejum. Jejum não tem a ver com mérito.
Muita gente jejua e não usufrui o que poderia usufruir porque acredita que porque eu jejuei eu vou receber. O jejum não faz com que você mereça as promessas que carrega. O jejum não faz você merecer. Nada do que faríamos poderia nos fazer merecer o que recebemos. Sabe, favor, a graça de Deus significa favor imerecido. Não tem uma gota do seu suor que se compare a uma gota do sangue de Jesus. Não tem a ver com esforço, não tem a ver com comprar, não tem a ver com trocar, não tem a ver com barganhar, não tem a ver com a gente entender que agora porque eu jejuei, Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, mas ainda assim Ele já fez. Ainda sem ser obrigado a fazer, Ele desejou fazer. Então entenda, jejum não é mérito. Não se glorie porque jejuou. Você não fez nada além da tua obrigação. Não se glorie porque você jejuou. Você não é mais santo do que aqueles que ainda não jejuam. Entenda isso. Você que está chegando agora, pastor, o que você está falando? Eu estou falando sobre o que não é jejum. A verdade é que o jejum te ajuda a enxergar o que sempre esteve disponível. O jejum te ajuda a acessar o que sempre esteve disponível. O jejum te ajuda a manifestar o que sempre esteve disponível. Então entenda, tudo que eu estou compartilhando já foi depositado em você. Toda promessa, palavra de vida, tudo aquilo que Deus tem para você, sonhos para a tua casa, o teu design, a tua unção, tudo isso já fala a respeito de quem Deus quer que você seja. Então o que o jejum vai fazer? O jejum vai ativar você. É tempo de ativação, irmão. É tempo da gente se posicionar. Eu recebi uma ligação de um profeta que é um homem de Deus na minha vida e foi engraçado porque ele estava bem irritado, mas uma ira santa. Ele falou: André, e aí, irmão? Uma das maiores crises da tua geração. Você tem 1 milhão de pessoas que você impacta através do Instagram e do YouTube. E aí? A pergunta dos céus agora é: e aí? O que você vai fazer com a influência que recebeu? O que você vai fazer com aqueles que ouvem a tua voz? Eu falei, tem algo queimando no meu coração e eu vou começar essa semana. E não foi à toa que você me ligou, sabe? Existe algo queimando no meu coração e eu quero ministrar esperança. Irmão, em tempos de crise, a gente precisa escolher, ou a gente se levanta como um profeta do caos, ou a gente se levanta como um profeta de Deus. Profetas que manifestam a esperança, que apontam o caminho e não o pecado, que falam com amor e não para bater pessoas. Irmão, eu não fui chamado para apontar o teu pecado, você sabe qual é. Eu fui chamado para apontar o caminho. Jesus é o caminho e não há outro lugar senão nele, não há outra esperança senão ele. Não há vida fora de Jesus, não há propósito fora daquilo que ele preparou para você. E é sobre isso que eu quero falar, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. O que não é jejum, pastor? Jejum não é fazer por merecer. Jejum é receber aquilo que eu não merecia, mas Deus desejou me dar. Então, eu quero compartilhar algumas diretrizes práticas antes da gente entrar aqui. Como fazer o jejum? Irmão, o que eu preciso abrir mão no jejum? Do que você quiser. Quanto tempo eu preciso jejuar por dia? Quanto tempo você quiser. Às vezes a gente espera que homens deem métodos para estabelecer algo que a gente precisa desenvolver com o próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus cria todas as coisas, no 7º dia Ele descansa. Deus está estabelecendo um princípio. Isso é muito poderoso, presta atenção nisso. 6 dias Deus cria todas as coisas, no 6º cria o homem. O homem não fez nada daquilo que foi estabelecido nos 5 dias anteriores. Então quando o homem é gerado, tudo já existia. Presta atenção nisso, irmão, isso vai gerar fé em você. Quando o homem foi gerado, tudo que a gente conhece já existia. Então o homem acaba de ser gerado e Deus fala para ele: agora é tempo de descansar. E a minha pergunta é: por que o homem precisaria descansar se ele não se cansou fazendo nada? Não tem a ver com cansaço físico. Deus está estabelecendo um princípio. O princípio que Deus está estabelecendo é: tudo que eu vou fazer a partir da criação, eu vou fazer a partir do descanso. Deus está falando: descansa e contempla o que eu já fiz por você. Descansa e usufrui aquilo que eu já fiz por você. Descansa e confia naquilo que eu já fiz por você. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente entendeu errado. A gente acha que o descanso vem depois do trabalho. Não. Deus estabeleceu um princípio. O descanso vem antes de você fazer, porque significa que no seu descansar, Deus faz por você. No seu descansar, Deus cuida de você. No seu descansar, Deus luta por você. No seu descansar, Deus fala por você. Deus guarda você. Deus esconde você. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus estabelece um princípio, vocês vão descansar. Aí sabe o que a religião faz? A religião pega um princípio e transforma numa cadeia. A religião fala: então já sei,
Eu preciso descansar no 7º dia. E sabe o que a religião faz a partir daí? Qualquer pessoa que faça qualquer coisa num dia que deveria descansar, está em pecado. Irmão, a religião, ela chega ao ponto de valorizar aquilo que Deus despreza e desprezar o que Deus valoriza. Jesus cura uma pessoa num dia de descanso. E a religião tenta condená-lo por isso. Entenda isso. A religião sempre pega princípios e tenta transformar em regras. Pastor, me explica melhor o que isso tem a ver com jejum. Eu vou te explicar. Eu preciso abrir mão de rede social, eu preciso abrir mão de televisão. Irmão, você precisa se esconder para ter tempo com Ele. Eu não vou dizer para você o que você precisa abrir mão. Você sabe o que rouba você dele. Quando Jesus encontra aquele jovem rico, ele fala: vende tudo que você tem e me segue. Jesus nunca teve problema com riquezas. Jesus tinha um tesoureiro para o seu ministério. E a Bíblia diz que Judas roubava das ofertas da sacola. Ou seja, ainda sendo roubado, Jesus tinha recursos que precisavam ser administrados. A gente precisa entender, não havia miséria naquilo que Jesus viveu. Ele era simples, humilde, mas não era miserável. Não faz parte do caráter de Deus. Então entenda isso. Quando Jesus diz para aquele jovem: vende tudo que você tem e me segue, Jesus não está preocupado com a riqueza que ele tinha. Jesus está preocupado com aquilo que roubaria ele no futuro. Jesus está dizendo: eu conheço teu coração e eu sei o que rouba você de mim. O dinheiro vai roubar você de mim lá na frente. Então abre mão do seu ladrão hoje. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Você sabe o que te rouba de Deus. Você sabe o que abre para você um portal de pecado. Você sabe. Algumas pessoas falam: pastor, o que eu faço para parar de ter acesso à pornografia? Onde é que você consome pornografia? É na internet? Para de usar por um tempo. É no computador? Coloca no lugar mais visível da tua casa, para que você se constrange e não tenha a oportunidade de fazer. Irmão, entenda isso. Ou a gente se posiciona na direção do nosso destino, ou o inferno vai fazer isso por você. A grande verdade é que se você não entender o propósito pelo qual foi chamado e não for intenso para viver isso, irmão, você já perdeu essa batalha. Pastor, eu preciso jejuar? Depende de você, irmão. Você quer mais de Deus? Pastor, eu preciso orar? Depende de você, irmão. Você quer ouvir mais de Deus? Pastor, eu preciso ler a palavra? Depende de você, irmão. Você crê que existe poder nessa palavra? Irmão, todas as semanas eu ministro 3, 4 palavras por semana. E um princípio que eu aprendi é que ninguém pode dar o que não recebeu. Eu não posso falar de Deus sem antes ter ouvido algo de Deus. Então entenda isso. Não tem sentido a gente esperar que a única porção da palavra que a gente acesse é quando alguém começa uma live ou um culto e fale para nós: irmão, o que eu quero compartilhar com você só tem que testificar aquilo que Deus já está falando com você. Eu não quero ser um intermediador entre você e Deus. Eu quero ser um irmão que aquece o teu coração naquilo que Deus já tem falado com você. Então entenda isso. Eu preciso abrir mão de rede social? Você que sabe. Eu vou continuar usando para divulgar os cultos e transmitir os cultos. That's it. Eu quero mais de Deus, irmão. Eu quero mais de Deus. Começou uma década, existe mais de Deus. Começou um ciclo, começou uma nova era e começou daquele jeito. Uma epidemia global. Pessoas brigando em supermercado por conta de itens básicos de higiene que a gente sempre teve acesso. Entenda isso. Não tem a ver apenas com uma crise econômica. Não tem a ver apenas com uma crise social ou de saúde. Irmão, essas crises revelam o estado do nosso coração. O quão firmes na fé que a gente professa a gente está. A gente vem no culto e a gente declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Eu não temerei, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Mas quando vem a primeira epidemia, a gente se assusta, a gente se amedronta, a gente se acovarda, a gente recua. Ei, agora é a hora da nossa fé se tornar uma verdade prática. Quando eu estava num leito de hospital, eu lembro que algumas pessoas me perguntavam como ia ser. Eu falei: agora chegou a hora do que eu prego virar carne. Chegou a hora da verdade que eu prego virar uma verdade visível. Não tem como alguém que prega fé, que cura pessoas, ter medo quando está enfermo também. Irmão, ou a gente vive na prática aquilo que professa, ou na primeira crise a gente vai perceber o quão superficial a gente é. As crises não alteram o teu caráter, as crises revelam o teu caráter. As crises não alteram a tua fé, as crises revelam a superficialidade ou a profundidade da tua fé. Então eu não quero te julgar. Você está com medo? Entenda isso. Eu vim aqui para trazer esperança. Eu não quero julgar o teu medo, mas eu quero trazer um entendimento para você. A gente precisa lembrar do propósito pelo qual a cruz se estabeleceu. Na cruz o Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. A cruz mudou a nossa natureza, irmão. A cruz mudou a nossa esperança. A nossa esperança não está em diagnósticos, não está em economia. A nossa esperança não está nem dependendo do lugar que você está. Eu estou num país em que a epidemia não está
forte. Irmão, você poderia estar no olho do furacão, você poderia estar no pico da maior epidemia que já se manifestou na terra. A gente precisa acreditar que o mesmo poder que poupou Paulo quando foi picado por uma serpente numa ilha, é o poder que poupa você. O anjo da morte não vai tocar naqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Ou isso é uma verdade para a gente, ou não faz sentido a fé que a gente tem. Esse é o momento da gente se posicionar como igreja. E eu não estou falando só da gente começar a discursar, a legendar os nossos posts falando sobre algo que nem sempre é verdade para nós. Eu estou dizendo o seguinte: chegou a hora da gente viver o que prega e experimentar a paz que excede todo entendimento. Bill Johnson diz: você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Você vai precisar abrir mão do direito de entender. Você quer experimentar a paz que esconde você em meio ao caos? Você vai ter que entender que não tem a ver mais com o caos, mas quem esconde você. Irmão, a dinâmica mudou, a graça mudou todas as coisas. A graça mudou todas as coisas, a dinâmica é outra, os tempos são outros, a nossa natureza é outra, as promessas, a unção disponível, o sacerdócio está disponível para todo homem. Irmão, entenda isso. Chegou a nossa vez de impactar a nossa geração com aquilo que cremos e vivemos também. Chegou a nossa vez da nossa geração, mesmo que em crise, abalada, com medo, sem saber para onde ir, buscar em nós socorro, buscar em nós direção, buscar em nós uma palavra branda, buscar em nós uma palavra de direção, buscar em nós. As pessoas vão ter que perguntar para você: e agora, o que eu faço? Você vai falar: senta aqui, deixa eu falar uma coisa. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho continua curando e estabelecendo milagres hoje. A gente precisa lembrar daquilo que Deus fez. Todo o período que a igreja se perdia, desde o princípio até hoje, diante da igreja primitiva até hoje, é porque uma geração, cara, presta atenção nisso, é muito forte. Uma geração vivia os milagres, mas nem sempre contava para a geração seguinte. Então a geração seguinte esquecia do que Deus havia feito na geração anterior. E era sempre assim, irmão. A próxima geração se afastava de Deus e trazia outros deuses para dentro da sua casa. Então é por isso que a gente lê: a igreja forte, próspera, a igreja decadente, cativa. Entenda isso em nome de Jesus. Existe um provérbio oriental que diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Esse ciclo acontece porque em algum momento, talvez como esse, homens fortes vão se levantar e vão gerar tempos que são mais fáceis, tempos leves, tempos de proteção. Mas se a gente não falar para os nossos filhos aquilo que a gente viveu no momento do nosso caos, os nossos filhos esquecerão, os nossos filhos se desconectarão daquilo que Deus fez no passado. Irmão, entende isso? Por que existe tanta crise de ansiedade na nossa geração? Porque é uma geração que se afastou de Deus. E eu vim aqui te fazer um convite: vamos mergulhar em Deus. Existe mais de Deus, existe mais de Deus. O que eu preciso abrir mão? Você que sabe, seu jejum pode ser total, só água. Seu jejum pode ser parcial. Você pode estabelecer um período de tempo. Eu vou compartilhar algumas diretrizes lá no grupo do Telegram. Você pode falar: olha, eu quero fazer 6 horas por dia durante esses 21 dias. Eu quero fazer só água durante 3 dias. Irmão, não existe um método. Não tem a ver com como fazer. Tem a ver com o porquê fazer. O porquê você faz o que você faz. Deixa eu compartilhar outra coisa com você. Não caia no engano de tentar expor para todo mundo o que você está fazendo. Você vai compartilhar o propósito, a gente vai divulgar para mais pessoas, mas não precisa, não faça um stories dizendo: eu estou cansado por conta do jejum, mas vai valer a pena. Não faça isso. A palavra de Deus fala: olha, quando você fizer o jejum, lava o teu rosto para que ninguém perceba que você está abatido. Não deixe que ninguém perceba que você se abateu por conta do jejum. A palavra logo depois diz: porque se você fizer isso e receber dos homens o reconhecimento, você não receberá nada de Deus, porque você já recebeu sua recompensa. E talvez alguns vão dizer: pastor, mas como que a gente faz isso então em meio ao jejum coletivo? Irmão, Jesus não está falando de jejuns coletivos. Grandes reis estabeleceram jejuns coletivos, profetas estabeleceram jejuns coletivos. A questão é: não faça da exposição do seu jejum um motivo de autopromoção. O jejum não é para exaltar você, o jejum é para esconder você de você mesmo, para que Jesus possa se manifestar em você. Sabe outra coisa que eu quero compartilhar sobre o jejum? Que o jejum o jejum não te dá acesso ao nome de Jesus. A cruz já fez isso para você. O jejum não te dá acesso ao nome de Jesus. A cruz já estabeleceu isso por você. Olha o que a palavra diz lá em Marcos 16, 17 diz: e esses sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cara, deixa eu declarar isso sobre você. Vamos ler isso junto. Em meio a um momento de caos como que a gente está vivendo na saúde, olha o que a palavra está dizendo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eles porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deixa eu te falar uma coisa. O poder para realizar os sinais que Jesus falou não está no jejum também. É engraçado porque eu estou ministrando jejum e parece que eu quero desconstruir o tempo inteiro. E eu só quero que você entenda o que é e o que não é, porque senão você pode se frustrar esperando dele algo que ele não pode fazer. O jejum, lembra disso. Você que está entrando agora, o jejum não é para te dar algo novo, é para fazer você acessar aquilo que já foi depositado. Irmão, o que expulsa demônios não é o jejum que você faz, mas é o nome que você usa. Jesus está dizendo: em meu nome curarão enfermos, em meu nome libertarão cativos, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês receberão uma nova porção, em meu nome vocês serão batizados, em meu nome. Entenda isso, a chave que libera o sobrenatural de Deus, ela foi depositada em um nome, se chama Jesus. Tudo o que você precisa está disponível nesse nome. Sabe, o jejum não é para derrotar o diabo. Jesus já fez isso por nós. O jejum é para derrotar o que distrai você. Pastor, eu vou fazer o jejum para vencer o diabo. Irmão, não tenta fazer o que Jesus já fez. Pastor, eu vou fazer o jejum para vencer o pecado. Não tenta fazer o que Jesus já fez. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu o diabo. Jesus já fez de todos eles um espetáculo público. A Bíblia diz que ele colocou sobre a cruz toda a nossa escrita de dívida e fez do inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então a gente está finalizando agora sobre o jejum, mas eu quero que você entenda isso. O jejum, ele quer anular quem você se tornou, para fazer florescer quem Deus sempre quis que você fosse. 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. A palavra está dizendo, pode ser epidemia, crise global, pode ser instabilidade econômica, podem ser problemas nos mercados, pode ser a terceira guerra mundial. A palavra está dizendo, maior é o que foi depositado em você do que tudo aquilo que vem contra você. Eu quero orar com você. A gente vai entrar numa palavra agora bem básica. Na verdade, eu quero orar com você, liberar palavras de vida sobre você. Eu creio que pessoas vão ser curadas agora através dessa oração. Eu creio que pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo através dessa oração. Eu estava vendo o vídeo do pastor Luciano Subirá, e ele disse que perguntaram para ele, por que eu preciso jejuar se eu estou na graça? Me dá um bom motivo. E a resposta dele foi, Jesus jejuou também. Eu acho que é demais a gente tentar abrir mão daquilo que Jesus não abriu. Jesus, assim que é batizado, recebe do Pai a confirmação a respeito de quem Ele é, recebe a unção do Espírito, o Espírito repousa sobre Ele, e a próxima etapa que Jesus vai fazer, a Bíblia diz que o Espírito então levou Jesus ao deserto, e por 40 dias ele jejuou. Irmão, Jesus não ousou fazer nada em seu ministério antes de jejuar, e eu tenho plena convicção, Jesus, ele estava se enchendo da voz de Deus, para que não houvesse nele espaço para nenhuma outra coisa que não fosse a vontade de Deus. E eu quero compartilhar isso com você. Você está abrindo uma nova estação, uma nova etapa, um novo ano, uma nova década. Você quer cessar todo ruído, toda palavra que não vem de Deus para você, toda distração, todo atalho, toda proposta. É simples. Se encha daquilo que Deus tem para você, a ponto de não ter um espaço vazio. Não tem como o inferno ter acesso em lugares que a vida de Deus já preencheu. Irmão, a vida de Deus não divide espaço com ninguém. Aonde existe morte e a vida de Deus entra, a morte precisa sair. Onde existe tristeza e entra a vida de Deus, a tristeza precisa sair. A vida de Deus não pede licença quando chega, ele só chega. Irmão, um leão, ele não precisa se anunciar quando entra no ambiente. Quando ele entra no ambiente, todo mundo sabe quem ele é e do que é capaz. Então entenda isso, a luz não pede licença às trevas, ela simplesmente manifesta quem ela é, e as trevas precisam recuar.
A vida de Deus não pede licença para as doenças. A vida de Deus simplesmente revela quem ela é, e as doenças precisam se curvar. A Bíblia diz que em um momento determinado, quando Jesus está chegando numa cidade onde havia um homem endemoniado há muito tempo, ele se machucava, ele se feria. A Bíblia diz que aqueles demônios eram uma legião. Quando vem Jesus, ele diz: o que a gente tem com você? Por que você vem nos incomodar? Irmão, entenda isso. Os demônios suplicam para serem poupados quando Jesus chega naquela cidade. Eu preciso que você entenda que a gente precisa discernir o nosso posicionamento em oração. Irmão, oração, quando você fala com Deus, é uma oração de petição ou de agradecimento. Ou você pede algo, ou você agradece por algo. Mas uma oração, quando você está na direção dos teus gigantes, doenças, cadeias, correntes, você não vai pedir algo, você vai declarar o que vai acontecer. Tem muita gente deixando de viver milagres ou de usufruir do poder da oração, porque na hora que devem declarar o que vai acontecer, estão pedindo para que aconteça. Irmão, se existe alguém doente, eu não estou pedindo para que a doença saia, eu estou dando uma ordem: saia em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, receba a cura que Jesus já conquistou por você. Não é algo novo, é algo que há 2000 anos atrás já está disponível. Isaías 53 diz: certamente Jesus levou sobre si. O que a palavra está dizendo é: se você não usufruir, não vai mudar aquilo que Jesus já fez, porque está disponível. Se você vai experimentar ou não, a opção é sua, mas certamente Ele já levou sobre si toda doença e toda enfermidade, toda cadeia e toda corrente, tudo aquilo que tenta impedir você de avançar, tudo aquilo que tenta impedir você de fluir, tudo aquilo que tenta paralisar você. Irmão, entenda isso: você precisa se colocar de pé e andar segundo a altura que Deus já posicionou você. Você não é mais escravo, mas se você está em Cristo, você se tornou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Em Cristo nós temos a plenitude, em Cristo nós temos acesso às promessas, em Cristo nós temos autoridade. A Bíblia está dizendo: olha, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome libertarão cativos, em meu nome curarão enfermos. Jesus está dizendo há 2000 anos atrás, em 2020, quando algo se manifestar, se posicionem e em meu nome declarem o que vai acontecer. Em meu nome estabeleçam aquilo que a minha vida carrega. Irmão, você sabe por que há poder no nome de Jesus? Porque o nome de Jesus carrega a vida de Jesus. Quando você declara o nome, é como se o próprio Deus se manifestasse através do poder da palavra. Existe poder nas nossas palavras. João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus, ele tem tanto zelo pela palavra. Irmão, a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. Por isso que discernir a Bíblia significa discernir o próprio Deus. Mergulhar na palavra significa mergulhar no próprio Deus. Jesus está dizendo: entre todas as palavras que eu estabeleci, uma delas é a chave para todo o poder sobrenatural. O meu nome carrega poder para que todo o inferno se curve diante de você. Jesus está dizendo: olha, eu entreguei para vocês as chaves do meu reino. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Sabe, eu quero fazer um convite. Você que é pai e tem um filho doente, começa a se posicionar e não mais pedir, mas declarar, ordenar. Coloque a mão sobre o teu filho e declare cura. Você que conhece alguém que tem passado um momento difícil, se posicione. 1 Pedro 2,9 fala a respeito da nossa identidade. Nós somos sacerdócio real. Não existe mais separação, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora nós somos apresentados diante dele como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmão, chegou a hora da gente reinar sobre a terra. Nós fomos estabelecidos por Deus como reis e sacerdotes. Antes da nova aliança, você tinha uma separação entre reis e sacerdotes. Os reis governavam sobre o povo e os sacerdotes conectavam o povo com Deus. Agora a dinâmica mudou. Os reis governam sobre a terra e os sacerdotes não precisam de conexão mais entre o homem e Deus. Eles receberam dentro de si a própria conexão com o Pai. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito aquilo que Deus deseja falar com você. Irmão, você não vai encontrar em nenhum outro lugar as respostas que você precisa, senão no lugar onde Deus colocou todas elas. Deus depositou em você todas as respostas que você precisa. Toda crise de identidade cessa quando você descobre quem é. Todo medo cessa quando você descobre quem Deus é. Toda preocupação cessa quando você entende o cuidado que Deus tem. Jesus está dizendo: cara, olha para os lírios do campo.
Nunca trabalharam nem fizeram nada por merecer, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha para os pássaros, nenhum deles passa fome, mas são alimentados. Jesus está dizendo, olha para a criação, aquilo que a criação usufrui, aquilo que nós estabelecemos para você desde o princípio. Quando Deus, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram a criação lá em Gênesis, Deus estabeleceu o alimento antes de começar a haver fome. Irmão, presta atenção nisso. Antes da fome existir, o alimento já existia. Você já parou para pensar nisso? Deus não se move para suprir necessidades. Deus já estabeleceu o que você precisa antes do que você precisa se manifestar. Então a gente precisa entender, não é algo que Deus vai fazer. Eu preciso acessar o que Deus já fez, já foi liberado, já está disponível, já é uma realidade. A sua cura, eu declaro, já é real agora, em nome de Jesus. O que Deus fez por você já é real agora, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar o que está lá em Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos e compartilhados, um dos salmos que a gente mais meditou, e eu quero compartilhar isso com você. Recebe isso no teu espírito. Eu oro para que, apesar de ser um homem falando, seja a voz do teu Pai invadir o teu coração. Se você quiser fechar os teus olhos, enquanto eu libero essas palavras, Salmo 91, do 1 ao 16, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, e se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e você pisoteará o leão forte e a serpente. E o salmista continua dizendo: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. Olha o que Deus está dizendo para você, irmão. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Cara, essa palavra, eu quero que você feche teus olhos, se você puder. Eu quero orar com você. A palavra de Deus está dizendo: olha, se você confiar em mim, existe refúgio. Olha quantas chaves de sabedoria existem nessa palavra. Deus está dizendo: a base do teu refúgio está na tua confiança. Se você confiar em mim, se você descansar em mim, se você se esconder em mim, existe refúgio para você, existe socorro para você, existe esperança para você. Deus está dizendo: se você confiar em mim, existe proteção para você. Eu farei um escudo sobre você, nada te tocará, nenhum mal te alcançará. Eu darei ordem aos meus anjos para que sequer você tropece em pedra alguma. Nenhum veneno mortal vai te atingir, nenhuma peste ou praga que assola ao meio-dia. Irmão, a gente está vivendo o Salmo 91 de forma completamente real. É como se essa passagem, esse salmo ganhasse vida diante dos nossos olhos. E tem gente que crê em Jesus, mas ainda não entendeu essa chave. Ou você vive a sua fé, ou você vive os seus medos. Eu não estou dizendo que você precisa abrir mão de precauções. Eu estou dizendo que as precauções, elas auxiliam de forma natural, mas a sua fé move o sobrenatural. A palavra diz: de que adianta o sentinela se não houver uma proteção de Deus sobre a cidade? De que adianta homens construírem casas se Deus não edificar essa casa? A palavra de Deus está dizendo: olha, Deus, ele vai contribuir, ele vai edificar, ele vai proteger. Mas entenda isso: aquilo que você faz não se compara àquilo que só Deus poderia fazer. Salmo 91, descansa, confia. Descansa, confia. Essa é a palavra que eu tenho para você. A gente está quase finalizando essa live. Eu quero orar ainda por cura, por liberação de dons, por ativação de dons. Eu quero orar ainda por batismo com o Espírito Santo. Mas entenda isso em nome de Jesus. A palavra está dizendo: ei, confia em mim. Cara, é muito louco isso.
em alguns momentos, em poucos momentos eu precisei fazer isso com Cecília, mas ela como criança entendeu que ela pode confiar. Então no início eu falava, ela estava na cama, eu falava, Ceci, pode pular, e ela ficava um pouco insegura. Ceci, pode pular, e aí eu sempre ia perto dela e falava, Ceci, enquanto o papai estiver diante de você, você nunca vai cair, nunca. Papai nunca vai deixar você cair. Eu falo isso até que nela fosse criada uma firme convicção. Não tem a ver com o tamanho do salto que eu dou, tem a ver com quem está diante de mim. Se o meu pai está aqui, está tudo bem. E o que eu estou falando, eu vou gravar o vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando. Cecília pode estar na altura que for, Ceci, pode pular, papai está aqui. Ela vai confiar que eu vou segurar ela e ela não vai cair. Entenda isso. Quando Deus está estabelecendo esse vínculo, Ele está dizendo, filho, confia em mim. Você não vai cair se você estiver em mim. Você não vai ser tocado se você se esconder em mim. Você não vai ser envergonhado se você buscar em mim. Então Deus está dizendo, confia em mim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Irmão, chega a ser ridículo. Mas Deus está dizendo, ei, deixa eu ser Deus da sua vida. Você consegue descansar no meu poder? Você consegue confiar na minha proteção? Você consegue acreditar nas promessas que eu fiz? Irmão, se fosse alguém que você tem intimidade te pedindo isso, certamente você se constrangeria. Eu tenho plena convicção. Você que está me ouvindo agora, você que é apaixonado pela tua igreja local e pela tua liderança, ouve o que eu vou te falar. Se você confia no teu pastor e o teu pastor chegasse para você e falasse, cara, você confia em mim, vai ficar tudo bem. Eu tenho plena convicção que 90% das pessoas que têm raízes numa igreja local e amam seus pastores confiariam na palavra dele. Agora a minha pergunta é, se confiamos em palavras de homens que podem falhar, qual é a nossa dificuldade de confiar naquele que não falha? Se confiamos em promessas de homens que podem mudar, por que não confiar nas promessas daquele que não muda? Deus está dizendo, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Tudo pode mudar, mas eu não mudo. A tua falta de caráter não muda o meu caráter, o teu pecado não muda a minha santidade, e o que você faz não muda o quanto eu amo você. Eu te amo por quem você é, não por aquilo que você faz. Eu vivi algo com meu pai alguns anos atrás, eu compartilhei isso já em algumas pregações, talvez vai fazer sentido para alguém. Quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, com 15 anos eu comecei a dirigir, beber, eu comecei a me envolver em muitas coisas erradas. Eu lembro que acho que com 16 eu bati de carro, foi um acidente bem sério, deu perda total no carro e meu pai chegou no local do acidente, eu estava muito bêbado. E quando meu pai chegou, ele começou a me exortar. Tudo que meu pai falava era, é assim que você me ama? É assim que você diz que me ama? É desse jeito que você me ama? Meu pai ele só falava isso, mas eu fiquei tão constrangido, eu era tão moleque, eu era tão menino que eu fiquei constrangido de ser exortado na frente dos meus amigos, porque quando a gente é menino, a gente está mais preocupado com a opinião dos amigos do que daquele que daria a vida por a gente. Seu pai, irmão, se você tem um pai saudável, uma relação saudável com teu pai, acredite nisso, ele faria por você o que nenhum dos seus amigos faria. Então a gente precisa entender quem a gente vai se aconselhar. O meu pai, um dos caras o cara que eu mais amo e um dos caras que mais me ama, depois de Deus, é o cara que mais me ama, sem dúvida alguma. Ele está lá numa cena de acidente de carro, o filho dele é alcoolizado, um carro com perda total e a polícia a caminho. O que aconteceu foi que eu estava exaltado e eu comecei a querer confrontar o meu pai. Eu chamei o meu pai para briga. E os meus amigos se separaram, me levaram para casa. No dia seguinte eu acordo, eu estava todo vomitado e eu lembrei do que eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje, eu passei perto do quarto do meu pai, ele estava sentado na cadeira de papai, e ele estava mal, o olhar dele estava longe. Aí eu lembro que eu cheguei perto dele, olhei para ele e falei, pai, desculpa. Aí ele só chorava, eu falei, pai, você me ama ainda? E ele, cara, a gente ainda não tinha sido tocado pelo Evangelho, mas aquilo ali é a essência do Evangelho. Deus falou, filho, eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz. Você é meu filho, você pode fazer o que for, cara, eu nunca vou deixar de amar você. Irmão, entenda isso, o Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas, porque fala a respeito do único cara que podia te condenar, e esse cara, ele preferiu morrer por você. A única pessoa que poderia condenar você preferiu morrer no seu lugar. E isso é Evangelho. Ou a gente confia e descansa nisso, ou então a gente precisa fechar as igrejas e não faz sentido a fé que a gente compartilha. Entenda isso, em nome de Jesus. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você é filho e Ele desejou você. E eu quero orar com você. Feche teus olhos onde você estiver.
Feche teus olhos. Tem algumas pessoas do nosso time aqui, se você puder me ajudar em oração. Pode ser uma oração silenciosa no seu lugar, mas comece a declarar palavras de vida sobre quem está na live. Eu quero pedir, você que está em qualquer lugar do mundo, você que tem enfrentado alguma enfermidade, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Seja um tumor, seja uma dificuldade em engravidar, seja uma dor de cabeça, seja uma enxaqueca, torcicolo, dificuldade em se locomover, seja um tendão, um ligamento rompido, seja uma coluna que tem problemas, seja o que for. Primeira coisa que eu quero te pedir, não chame mais de sua doença, a minha doença. Não tome para si aquilo que Deus já levou sobre ele. Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e agora aquilo que nos paralisava foi lançado sobre Jesus, e por isso você é livre. Você é livre para acessar o novo de Deus, você é livre para experimentar o novo de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Nós liberamos uma palavra de vida, Pai, que não haja distração, que não haja nada capaz de impedir o teu fluir. Nós declaramos liberdade para o teu fluir, liberdade para o teu agir. Pai, nós declaramos o teu Espírito soprando sobre os 4 cantos da terra. Nós declaramos em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer fuso horário, em qualquer ambiente, em qualquer geografia. Pai, nós declaramos a luz invadindo as trevas, nós declaramos a vida invadindo a morte, nós declaramos agora a alegria invadindo lugares de choro, lugares de depressão, lugares de preocupação, lugares de medo. Nós declaramos em nome de Jesus a vida de Deus invadindo agora o lugar onde você está. Eu libero uma palavra de vida, toda raiz de depressão, toda raiz de medo, toda raiz de insegurança. Nós damos uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que paralisava você, sai agora em nome de Jesus. Correntes sendo quebradas, cadeias sendo quebradas. Nós declaramos, saia todo medo, saia toda frustração, saia toda comparação que rouba a tua alegria, que rouba de você a essência de quem você é. Sai agora em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, você não merece ser enfermo, não tem a ver com o teu pecado, não tem a ver com os teus pais, não tem a ver com no teu passado. Jesus já levou sobre si. Então não aceite algo que Jesus já comprou por você, não aceite como sendo natural algo que Jesus já levou sobre a cruz. Eu declaro em nome de Jesus, eu dou uma ordem, toda doença, seja ela hereditária, seja ela uma doença que surgiu há alguns dias, há anos, há semanas, sai agora em nome de Jesus. Doenças no sangue, pessoas que têm problemas de gerar filhos, ventres que pareciam inférteis, nós damos uma ordem, comecem a gerar ventres sendo abertos agora, madres sendo abertas agora. Nós damos uma ordem, sangue sendo purificado agora, leucemia, problemas no sangue, infecção, nós damos uma ordem, seja purificado agora pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós damos uma ordem, se existe alguma bactéria no teu corpo, como já houve no meu coração, nós damos uma ordem, toda bactéria sendo queimada agora, toda bactéria sendo desfeita agora, toda bactéria sendo anulada agora, toda bactéria sendo envergonhada agora. Nós declaramos o inferno sendo envergonhado diante do poder de Deus, o inferno sendo envergonhado diante do senhorio de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não há cadeias capazes de impedir você de romper. Você foi chamado para a luz e as trevas não resistirão àquilo que Deus depositou em você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pai, nós recebemos a tua palavra e nós declaramos vida de Deus invadindo agora, Pai, a cada pessoa que está assistindo, seja agora, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Essa palavra não depende de fuso horário, de anos, de calendários. Essa palavra é a palavra viva de Deus, a palavra rema de Deus, que libera milagres, libera o sobrenatural. Pai, a tua palavra diz que esses sinais seguirão os que creem. Nós cremos e nós declaramos vida de Deus agora mudando histórias, vida de Deus agora libertando cativos, vida de Deus agora, Pai, tocando em pessoas que há anos enfrentam vícios, pais que não conseguem ser pais porque o seu vício faz com que você se torne um escravo, mulheres que não conseguem ser mães porque o teu vício te tornou uma escrava. Seja livre em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus, seja avivada agora em nome de Jesus, seja lavada pela água da vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, pessoas que têm enfrentado problemas na sua mente, pensamentos de morte,
Você não vai desistir, você não vai desistir. A morte não é uma opção, a morte não é uma verdade. Nós damos uma ordem: toda mentira estabelecida sobre a nossa geração, toda mentira que tem roubado famílias, toda mentira que tem frustrado destinos, toda mentira que tem ceifado jovens, adultos, homens, Pai, nós damos uma ordem: toda mentira caia por terra agora, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Eu declaro a vida de Deus invadindo agora a tua casa. Você vai começar a sentir algo queimando sobre as suas mãos, uma unção sendo derramada sobre você. A palavra de Deus diz que a unção despedaça o jugo, e eu oro para que venha uma unção sobre você, desde a tua cabeça até a planta dos teus pés. Deus lavando você com água viva, trocando tuas vestes, colocando um novo anel no teu dedo, colocando novas sandálias nos teus pés. Você não é o teu pecado, você não é o teu passado, você não é o teu erro, você não é uma doença, você é livre, você é justificado, você é sarado, você é salvo em Cristo Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Eu quero te convidar em nome de Jesus, no teu lugar, de olhos fechados, coloca a mão sobre o teu coração, curva a tua cabeça. Eu creio por fé, pessoas estão sendo batizadas agora. Você que talvez ainda não foi batizado com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa deixar fluir. Jesus disse: olha, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, existe um rio de água viva depositado em você. Deixa fluir esse rio. Abra a tua boca e não fale em outras línguas. Até você que está comentando, não precisa nem comentar. Para de comentar um pouco. Deixa Deus invadir, irmão, o teu ambiente. Deixa Deus invadir o teu lugar secreto. Deixa Deus invadir você. Deixa Deus mudar teus pensamentos. Deixa Deus renovar quem você é. Deixa Deus ser Deus, irmão. Deixa Deus ser Deus sobre a tua vida. Pai, nós te agradecemos. Eu quero te fazer esse convite. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Então começa a agradecer pelo teu milagre. Você que foi curado, começa a agradecer. Jesus, eu te agradeço. Esse tumor não existe mais. Eu te agradeço, Jesus. O meu joelho voltou ao lugar. Eu te agradeço, Jesus. A minha dor de cabeça sumiu, a minha enxaqueca cessou. Eu te agradeço, Jesus. O meu coração, minha arritmia cardíaca parou. Meu coração voltou a funcionar bem. Eu te agradeço, Jesus, porque eu vou fazer exames e os médicos vão constatar que o meu sangue foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Eu te agradeço, Jesus, porque o filho que eu sempre desejei está sendo gerado a partir de hoje no meu ventre. Eu te agradeço, Jesus, porque tudo aquilo que parecia impossível para mim, a partir de hoje se tornou inevitável. A fé torna aquilo que era impossível em algo inevitável. É inevitável que a morte saia quando a vida entra. É inevitável que o choro cesse quando a alegria entra. É inevitável que os filhos se coloquem de pé quando as cadeias se rompem, as cadeias se rompem, as correntes se rompem. Você é filho de Deus e você vai viver aquilo que o teu Pai preparou para você em nome de Jesus.